Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje está muito interessante, eu espero que você assista esse vídeo até o final. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma mudança sendo feita pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. Mas desde já eu peço perdão para vocês porque eu não vou poder usar os termos técnicos corretos para falar dos detalhes dessa mudança, porque senão isso gera problema com a plataforma. Então eu vou ter que usar termos não técnicos e não diretos para me referir aos detalhes, desse assunto. Então talvez alguns pensem que eu estou sendo desrespeitoso ou que eu estou sendo debochado. Não, não é isso, gente. É que eu não posso realmente usar os termos apropriados. Tá certo, então? Primeiro de tudo, então, por que é que essa mudança é relevante para esse canal? Ela é relevante porque eu já tinha falado disso, exatamente o que o corpo governante agora está explicando, que está certo. Essa mudança é boa, eles acertaram nessa mudança, mas ela não é de origem deles. Eu já tinha falado isso antes do corpo governante e não é a primeira vez que isso está acontecendo, como já sabem aqueles que acompanham esse canal já há tempos. Ao contrário do que os apologistas das Testemunhas de Jeová pensam, nem toda mudança ocorre porque descobriu-se que estava errado. Às vezes, o corpo governante das Testemunhas de Jeová pensava uma coisa que estava certa e eles mudam aquilo, anulam e introduzem um novo entendimento que está errado. Ao contrário do que disse o historiador TJ, e esse texto feito pelo historiador TJ foi publicado pelo Publicador do Reino, nem toda mudança do corpo governante ocorre porque o entendimento anterior estava errado. Às vezes, uma mudança ocorre para o erro. Às vezes, o entendimento anterior estava certo e passou-se a ensinar o entendimento errado. Tem vários exemplos disso. Por exemplo, em 1929, anulou-se o entendimento de Russell, no caso, de que as autoridades superiores de Romanos 13 eram os governos civis do mundo. E passou-se a ensinar que tais autoridades eram Jeová e Jesus. Esse entendimento que surgiu em 1929 foi apresentado como sendo uma verdade incontestável. E ele foi introduzido anulando o entendimento anterior. Só que o entendimento anterior, que era o de Russell, estava certo. Tanto estava certo que voltou a vigorar em 1962. E dou ainda mais outro exemplo, a questão dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Antes da década de 80, a organização ensinava que eles seriam ressuscitados, os habitantes da antiga cidade de Sodoma, E também de Gomorra, no caso. Que eles seriam ressuscitados. Só que na década de 80, mudou o entendimento, foi anulado o entendimento anterior e passou-se a ensinar que eles não seriam ressuscitados. Agora eu te pergunto, esse entendimento, que anulou o entendimento anterior, prova que o entendimento que fora anulado estava errado? Não. Tanto que voltou a vigorar agora, em anos recentes. Então isso que o historiador TJ está falando, ele tirou do nariz dele, porque isso ignora toda a história das Testemunhas de Jeová. Não é possível que o historiador TJ pense que se a crença mudou foi porque o entendimento que foi anulado não era bíblico. Isso é invenção do historiador TJ e isso desconsidera toda a história das Testemunhas de Jeová. Porque houve muitos casos em que se tinha uma crença, essa crença foi anulada, passou-se tempo e depois ela voltou a vigorar. Ou seja, não é verdade que se a crença mudou, o entendimento anterior não era bíblico. Não é verdade. Mas, neste caso, nós temos um caso em que uma mudança boa foi feita. E eu tenho que reconhecer isso. Só que tem um problema. Na verdade, tem mais de um problema. Mas o primeiro problema é para o historiador TJ, para o Publicador do Reino, para toda essa turma dos apologistas. Por quê? Porque eles estavam me chamando de apóstata quando eu estava defendendo justamente este ponto que o corpo governante passou a defender. Ou seja, eu acertei de novo antes do corpo governante. E não apenas eu, mas também o Rolf Furuli, que também é chamado de apóstata pelos canais Historiador TJ, tarará e tarará, Publicador do Reino, essa turma. O Furuli tinha falado isso, eu tinha falado isso, e agora, adivinha quem está falando isso? O corpo governante. Ué, mas não era apostasia dizer isso? Ou mais, quem dizia isso não eram os furulaitas, senhor Publicador do Reino, senhor Rochedos Escondidos, senhor Historiador TJ? Vocês não chamavam de furulaitas quem dizia isso? Porque o Rolf Furuli disse isso, eu disse isso, outros disseram isso. E quando dissemos isso, todos fomos chamados de furulaitas pelo Publicador do Reino, pelo Rochedos Escondidos, pelo tarará, tarará, toda essa gente. Engraçado que agora o corpo governante está dizendo isso. Por que é que o corpo governante não é furulaíta? Então a lógica dos apologistas, do Publicador do Reino, do Rochedos Escondidos, historiador TJ é a seguinte.
Quando eu digo algo, eu sou furulaíta. Aí vem o corpo governante e diz a mesma coisa, e aí o corpo governante está baseado na Bíblia. Vocês entenderam isso? Quando eu afirmo uma coisa, eu provo na Bíblia, como já foram os casos anteriores para quem acompanha esse canal. Aí eu sou um furulaíta. Mas quando o corpo governante vem e começa a dizer o que eu estava dizendo, aí o corpo governante está baseado na Bíblia apenas. Entenderam a lógica deles? Isso revela o quê? Hipocrisia. Agora, saindo desse ponto, o outro problema que nós temos com essa mudança é que essa mudança reverte um pecado de desassociação. E isso é muito sério, gente. Porque no passado, se alguém agisse de acordo com as instruções dadas nessa nova mudança, essa pessoa seria desassociada caso o assunto, evidentemente, chegasse aos anciãos. E se qualquer ancião pregasse o que foi pregado agora, ensinasse o que está sendo ensinado agora, antes de ter sido ensinado pelo corpo governante, esse próprio ancião também seria desassociado. Então, todos esses pontos mostram que a mudança é muito séria. Na verdade, o erro anterior era muito sério, né? Não a mudança em si, mas o erro anterior foi muito sério. E pessoas foram desassociadas. E o certo seria agora que essas desassociações tivessem um levantamento, por assim dizer, e as pessoas que foram desassociadas pelo erro anterior tivessem as desassociações anuladas. Seria o certo, mas evidentemente o corpo governante nunca vai fazer isso. Porque eles não se importam com as pessoas, eles se importam com o poder, com a autoridade de mandar e desmandar. Não com a ideia de fazer justiça. Então vamos ler o que diz a revista aqui A Sentinela, de janeiro de 2015. Esse assunto vai ser estudado em breve em alguma reunião. Vocês me perdoem mais uma vez, eu tive que cobrir as palavras aqui para não dar problema. Então esse artigo aqui está falando, né, do marido e da esposa, tarará e tarará. E mais abaixo o artigo diz assim, abre aspas, a Bíblia não fala em detalhes sobre que práticas, né, tarará, deveriam ser consideradas puras ou impuras durante as relações entre marido e esposa. Nesses assuntos, o casal deve tomar a sua decisão, mas eles devem fazer isso de um modo que mostre honra a Jeová, que agrade um ao outro e que mantenha uma consciência limpa. De modo geral, um casal não falaria sobre esse assunto tão íntimo do seu casamento com outras pessoas. Fecha aspas. Então, o que é que está sendo dito aqui? Que agora, algumas ações ali na intimidade do casal vão ser questões de consciência, o casal que vai decidir. Em outras palavras, o corpo governante está tirando o corpo fora e dizendo o seguinte, olha, a gente não vai se meter na intimidade do casal, vocês que decidem, a Bíblia não fala sobre isso, a gente está tirando o corpo fora, é com vocês. E é exatamente isso que o corpo governante devia fazer. Na verdade, é exatamente isso que o corpo governante deveria ter feito. Há literalmente 50 anos atrás, quando eles fizeram justamente o oposto disso e desassociaram pessoas e destruíram famílias. Mas, evidentemente, com essas pessoas que tiveram as vidas destruídas, com as famílias que foram desfeitas, com as pessoas que foram difamadas, o publicador do reino, o historiador TJ, não sei o que, apologista tal, essas pessoas não se importam, porque para eles, pessoas que foram injustiçadas pela organização são irrelevantes. São pessoas más, porque o trabalho, a função de uma pessoa que está sendo injustiçada pela organização é aceitar tomar pedrada na cara em silêncio. É isso que pensam o publicador do reino, o historiador TJ, Mas eu penso que a gente tem que se posicionar pelo que é certo, mesmo que isso vá de encontro aos ensinos dos líderes da igreja. Não faz diferença. Ah, mas a organização ensina isso. Não interessa. Isso está errado. Ah, mas a gente não pode ir contra a organização. Ah, é? Então a gente vai para a Igreja Católica, meu filho. Porque se eu não devo me posicionar contra a organização, quando a organização está claramente errada, que tipo de cristão eu sou? Eu sou um cristão justo? Eu realmente acredito na verdade de Cristo? Caso eu coloque homens acima da verdade? Não. A maioria das pessoas no mundo não coloca a verdade da Bíblia acima da organização religiosa delas. A maioria das pessoas não faz isso, e elas são criticadas pelas testemunhas de Jeová. Só que as testemunhas de Jeová também fazem isso. E fazem isso de uma forma muito mais escancarada. Quer dizer, nem tanto, né? Porque às vezes é a mesma coisa. Mas seja como for, ambos os casos são errados. Se a gente não colocar a verdade das Escrituras acima de organizações, a gente está fadado à derrota. A gente se torna escravo de homens. Isso está errado. Cristo é o nosso rei. Ele é o nosso líder. E é a ele que a gente deve submissão.
A nossa lei deve ser as Escrituras. Se a gente tivesse entendido isso lá na década de 70, o corpo governante não chegaria onde chegou. Se a gente tivesse entendido isso na década de 70, não estariam as testemunhas de Jeová lá na Noruega se enfrentando julgamento, porque não haveria necessidade disso. Por que as testemunhas de Jeová na República Tcheca estão começando a ter problema? Na Noruega já estão com um problema pelo pescoço. Por que é que vai ter problema após problema? Cada país vai surgir com isso. Eu acredito que isso vai se expandir. Por que é que tanto problema está acontecendo? Ah, é porque a organização segue a Bíblia? Não, é porque a gente não segue. É porque a gente não seguiu. Se a gente tivesse seguido e obedecido às Escrituras e não ao corpo governante, não teria problema na Noruega, não teria problema na República Tcheca. Tá entendendo? A culpa é nossa. Mas agora é a hora da gente botar a mão na consciência e dizer, não, acabou. Isso aqui é prova suficiente de que a gente não pode mais confiar no corpo governante. Acabou. Entendeu? É essa a nossa atitude agora. E é essa atitude que eu quero que você entenda que você tem que tomar. Mas assim, em relação a esse artigo, a esse parágrafo, na verdade, tem uma carta em inglês que foi enviada para os anciãos, e eu vou ler ela em português. Já vou traduzindo aqui, tradução simultânea. Diz assim: anúncios e lembretes para os anciãos. Intimidades maritais. A informação no artigo Maridos honrem suas esposas, na edição de janeiro de 2025 de A Sentinela, parágrafo 17, e nota ao pé da página, ajusta o que foi declarado, ou está declarado, na edição de março de 1983, de 15 de março de 1983, na revista Sentinela, páginas 30 e 31. Então, o que está sendo dito aqui? Que o que foi dito nessa Sentinela que a gente leu agora há pouco é uma correção, um ajuste em relação ao que tinha sido ensinado lá em 1983. A gente vai ver o que foi ensinado lá em 1983, daqui um pouco. Seguindo a leitura, diz assim: visto que geralmente falando, um casal não discutiria com outros, ou não conversaria com outros, esse aspecto íntimo do casamento, não haveria razões para que os anciãos estivessem envolvidos. Entretanto, se um casal pedir ajuda ou auxílio, dos anciãos, os anciãos poderiam embasar seus comentários nos princípios bíblicos e nas informações na edição de janeiro de 2025 de A Sentinela. Aí cita-se Efésios 5:10. É fim da citação. Então vamos ler essa revista de 83. Na verdade, a edição correspondente em português é diferente, o número é diferente. É A Sentinela de 15 de setembro de 1983, que é 6 meses adiante, Então vamos lá. Diz assim, abre aspas, olha o que a citação dizia. Lá no passado, esse entendimento foi anulado. Vamos ver o que era esse entendimento. Diz assim, abre aspas, o que dizer, porém, se um dos cônjuges quer ou mesmo exige que seu parceiro ou sua parceira participe no que é claramente uma prática C, pervertida? Os fatos acima apresentados indicam que pornia envolve conduta C, ilícita, fora do arranjo marital. Assim, o cônjuge forçar atos pervertidos, tais como C, O ou an, que é cantar no microfone e entrar pela porta dos fundos, vamos usar essa analogia aqui, dentro do casamento, não constituiria base bíblica para um divórcio que livraria um ou outro para se casar novamente. Embora o cônjuge crente seja afligido pela situação, contudo, seus esforços para se apegar aos princípios bíblicos resultarão nas bênçãos de Jeová. Olha como era dito. Quero fazer uma pausa. Existia margem para dúvida aqui, hein, gente? Não. Isso vinha de Jeová. Estes eram os princípios de Jeová. Tá botando o nome de Jeová aqui. Então não vem com essa história de que a organização é imperfeita, meu irmão. Aqui foi usado o nome de Jeová para impor opiniões de homens. Seguindo a leitura. Em tais casos, seria útil o casal considerar o problema com franqueza, lembrando-se principalmente que as relações C deveriam ser honrosas, sadias e uma expressão de terno amor. Isso certamente excluiria coisas que poderiam afligir ou prejudicar o cônjuge. Outro parágrafo diz assim: como já foi mencionado, não cabe aos anciãos policiar os assuntos conjugais particulares dos casais da congregação. Entretanto, se tornar conhecido que um membro da congregação pratica ou defende abertamente as relações C pervertidas dentro do vínculo do casamento, este certamente deixaria de ser irrepreensível.
e, portanto, não estaria apto para privilégios especiais, tais como servir qual ancião, servo ministerial ou pioneiro. Tal prática e promoção poderiam até, ora agora, tal prática e promoção poderiam levar até mesmo à expulsão da congregação. Olha só, reversão de pecado de desassociação. Reversão de pecado de desassociação. Por quê? O outro parágrafo diz assim: Gálatas 5, 19 a 21, alista muitas faltas graves que não são classificadas como pornia e que poderiam desqualificar a pessoa para o reino de Deus. Entre elas estão a impureza, do grego akatarsia, que significa imundície, depravação e lascívia, e conduta desenfreada, do grego asélgia, que significa licenciosidade, devassidão, conduta desavergonhada. Como a pornia, tais faltas graves, quando se tornam crassas, podem constituir motivo para a desassociação da congregação cristã, mas não para se obter um divórcio bíblico. A pessoa que descaradamente promove chocantes e repulsivas atividades seria culpada de conduta desenfreada. Olha só, conduta desenfreada. Essas práticas, dentro do arranjo marital, seriam conduta desenfreada. Isso foi dito em 1983. Está sendo anulado agora pelo corpo governante. Seguindo a leitura, naturalmente uma pessoa com tal atitude poderá até mesmo acabar cometendo pornia. Olha só. Aí, então, é que haveria base para um divórcio bíblico. Quão interessados devem estar todos os cristãos devotados em evitar e combater todas essas obras da carne. Fecha aspas, aqui termina a citação. O que é que fora dito nessa sentinela de 83? Vocês entenderam? Que se casais cristãos, cantassem no microfone e entrassem pela porta dos fundos, digamos assim, tá? Vou usar esse termo. Não tô querendo debochar, gente, mas é que eu não posso falar, tá entendendo? Eles seriam, se isso chegasse aos ouvidos dos anciãos, eles seriam expulsos da congregação por conduta desenfreada. Essa é a acusação. Engraçado, né? Porque eu havia dito que isso não tinha base bíblica. Só que o Rocher dos Escondidos fez uma refutação para mim, dizendo que isso tinha base bíblica. O publicador do reino me chamou de apóstata, me chamou de furulaíta. Engraçado, porque agora o corpo governante está dizendo a mesma coisa que eu estava dizendo. E está anulando o ensino de 83. Que, por sua vez, também era uma anulação de outro ensino anterior, que era o ensino de 78, da pornia ali dentro do casamento. Eu não vou falar disso, eu já falei disso em vídeos anteriores. Agora o ponto é o seguinte, quem falou isso pela primeira vez foi o Rolf Furuli. Quem apontou esse erro foi o Rolf Furuli no livro dele. E o publicador do reino chama o Furuli de apóstata. Só que agora o publicador do reino está batendo com a cara na parede. Porque quem está falando isso é o corpo governante, que ele tanto idolatra. E agora, publicador do reino? E agora, historiador TJ? Quem é que é o apóstata? Quem é que é o apóstata? O publicador do reino disse que isso era apostasia. O publicador do reino disse que isso é coisa de furulaíta. Gente, vocês lembram do que tinha acontecido com Rochedos Escondidos? Quem acompanha meu canal sabe. Eu tinha defendido que os habitantes de Sodoma e Gomorra seriam ressuscitados durante um tempo em que o corpo governante defendia o oposto, dizia que eles não seriam ressuscitados. E aí o Rochedos Escondidos veio me chamar de apóstata, fez refutações para mim, e logo após que ele tinha feito as refutações, aí vem o corpo governante e concorda comigo, e aí o Rochedos Escondidos enfiou o rabinho no meio das pernas e fugiu. Vocês lembram que aconteceu isso? Eu citei esse caso várias vezes no canal. Aconteceu de novo, só que agora com o publicador do reino. A mesma coisa. E aí, publicador do reino? E aí, meu irmão? Vou ter um pedido de desculpa? Nem me peça, tá? Nem me peça. Eu sei que tu não vais pedir. É típico da tua organização não pedir desculpa e tu segue o mesmo espírito dessa organização. Mas ainda que passasse pela tua cabeça em me pedir perdão, eu vou te dizer, não peça, porque tu vai perder teu tempo. Eu dou chance para tu pedir perdão antes do CG mudar. Depois que o CG mudou, não dou mais. Porque aí tu mostras que tu não és seguidor de Cristo. Tu não estás apenas errado, tu és seguidor do corpo governante. Entendeu o ponto? Tá bom? Nem perca o teu tempo, tá certo? Mas aí tá essa mudança, gente. O problema agora é que isso não reverte as desassociações. Isso não anula as pessoas que foram desassociadas. No caso, não anula as desassociações das pessoas, né? Mas enfim, né, cara? E aí, como é que fica? As pessoas que foram prejudicadas pelo ensino anterior, como é que fica isso? Como é que fica isso, meu irmão? Tá certo?
Essa é uma questão que eu vou deixar com vocês agora. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpem por não poder falar os termos aqui, técnicos, tá? Que eu gostaria de dizer, mas eu não posso por causa da plataforma. Um grande abraço para vocês, até a próxima.